Olá pessoal, de volta aqui nos nossos perfis, nas mídias digitais, sempre trazendo uma boa conversa, apresentando um assunto interessante e o nosso ambiente preferido aqui, o restaurante A Princesinha, comida agradável, ambiente acolhedor, atendimento impecável. E hoje eu apresento para vocês aqui o meu amigo Luiz Paro. Luiz Paro, ele é coach, ele é uma liderança empresarial que desenvolve um trabalho de consultoria junto a empresas, a empresários, principalmente do setor de comércio atacadista e comércio varejista. E é, na verdade, um detentor de um grande conhecimento nessa área. Presta consultoria para várias empresas do país e aqui para o Acre também. E a gente vai falar um pouco sobre os desafios do comércio varejista, sobre formação profissional nessa área empresarial, enfim. Luiz, prazer te receber aqui. Para mim é uma satisfação poder trocar ideias com uma mente brilhante como a sua, né? Pelo menos nessa área que você domina e que assim, tem muito a nos ensinar, principalmente para os empresários. Eu quero começar falando desse desafio que é hoje para o comércio varejista, para o comércio atacadista, se impor diante de uma concorrência cada vez mais acirrada, diante de uma realidade social e econômica difícil que o país atravessa. Como fazer para se manter na liderança? Rogério, obrigado pelo convite. Bem, agradecer também ao tempo e a paciência de todos que vão nos assistir. Bem, a realidade hoje é que o empresário hoje ele tem que se reinventar dia a dia, né? Aquele empresário que ele dorme até 9 horas da manhã, ele já perde um grande tempo do dia, né, praticamente. Então, nessa conjuntura hoje, com a situação econômica que o país passa, quanto mais, principalmente o empresário, ele profissionalizar tanto a ele quanto a equipe, ele vai ter resultados, né? Se ele dormir no ponto, ele vai ser mais um que vai ser passado para trás, né? E aí a concorrência, todo dia está chegando a concorrência nova, né? Uma situação que eu já presencio com uma certa frequência é quando chega na parte de investimentos, né, de custos operacionais, muitos empresários se retraem, achando que não vão ter o resultado. Como é que você pode enxergar a certeza de que vale a pena? Olha, nós temos pegos aí no Brasil, afora, né, algumas empresas que praticamente já estavam com as portas fechadas. E em conversas com alguns empresários, eles verificaram que o investimento a ser feito, tanto na parte da consultoria, quanto treinamento de equipe e reestruturação do seu negócio, traria resultados, né? O nosso trabalho ele é muito dinâmico, então o cliente já sente a diferença nos 30 primeiros dias, certo? E, por exemplo, eu teve empresas que nós chegamos para fazer um trabalho de 6 meses e nós estamos aí já há mais de 8 anos trabalhando com eles. Né? Então, ou seja, é uma prova de que deu resultado. O resultado é satisfatório para eles, né? O investimento também está sendo, porque está cobrindo toda a despesa, né? E o fluxo de caixa melhorou bastante, né? Então, ou seja, o empresário hoje ele tem esse medo, porém é um mal necessário para a empresa dele hoje. Algumas empresas do comércio varejista, elas estão ligadas a grandes grupos empresariais. Certo. As redes de supermercados geralmente fazem parte de holdings, etc. Quando é uma situação desse tipo, é mais fácil? De repente o grupo dá um suporte ou o trabalho de reestruturação tem que ser feito só com os recursos que aquela empresa tem? Olha, na realidade, deixa eu te colocar assim, hoje eu vou citar não nomes, mas aqui no estado do Acre. Nós temos alguns grupos que tem comércio varejista e tem a distribuição, sim, certo? Porém, esse mecanismo aqui, ele seria viável para potencializar esse varejo, sim, certo? Proporcionando alguns momentos dinâmica para o grupo e também proporcionando preço para a população. Entendo. Né? Hoje, muitas vezes, nós temos alguns produtos que nós chamamos da curva A. Né? Então, a curva A é um exemplo. Eu compro um óleo a R$ 3,90, por exemplo, e eu vendo ele a R$ 3,80. Mas espera aí, eu estou tendo 10 centavos de prejuízo? Não, não é bem assim. Se eu tenho um grupo que é distribuidor, esse valor desse óleo aqui, ele saiu bem mais barato. Sim. Então dá para você trabalhar, fazer um trabalho de produtos da curva A, curva B e curva C e fazer com que o grupo de distribuição, junto com o grupo de varejo, potencialize ambos. Né? Então, ou seja, todos saem ganhando nessa conjuntura. Entendi. Agora, as mudanças que você implementa quando você dá a sua consultoria,
elas são estudadas, elas são aleatórias, elas têm que seguir um método, elas vão de acordo com o comportamento do consumidor imediatamente ali dentro da loja. Como é que funciona esse estudo, esse raio-x? Olha, o nosso contrato que nós temos com o nosso cliente hoje, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos uma cláusula no nosso contrato que nós precisamos de uma certa determinada carta branca, né, para fazer algumas mudanças, autonomia. Né? Nessa autonomia, nós vamos fazer um estudo de público, nós vamos fazer um estudo mercadológico, nós vamos fazer um estudo de operacional, ou seja, os funcionários, né, quem está à frente do negócio. Nesse trabalho, todo o momento é feita uma autoanálise durante 24 horas, certo? Por quê? O mercado, como eu te falei no início, ele é muito dinâmico. Então, hoje, eu proporciono uma promoção para o meu cliente, certo? Que vai mudar essa situação, porém o meu concorrente com 24 horas depois já está com a nova promoção. Entendi. Né? Então eu preciso ser dinâmico. O mercado hoje ele tem que ser totalmente dinâmico. Não pode em nenhum momento quem está à frente dormir no ponto. Então tudo isso é feito de uma forma... É um trabalho de monitoramento constante. Constante, praticamente 24 horas. Pergunta interessante, há um limite de faturamento, há um teto de faturamento? Se eu tenho uma loja, dizer aqui, de 1.000 metros quadrados, tem um padrão, eu tenho que faturar X, o céu é o limite, eu tenho um teto, como é que é? Olha, nós brincamos, né, e trabalhamos no seguinte formato, né? Na realidade, assim, hoje um metro quadrado de uma loja que ele atende o público A e B, né, nesse formato aqui, trabalhando os dois clientes, A e B, certo? Ele tem que trabalhar um metro quadrado hoje pelo menos a R$10.000 por dia de venda. Perdão, desculpa, por mês de venda. É um faturamento então, nessa alto, brincadeira né? Vendo aqui, de fora assim? R$10.000 mensais por metro quadrado. Né? Algumas empresas hoje não estão conseguindo passar dos R$400 de metro quadrado. Eu mensais, acredito. Né? Então você imagina que nós temos lojas aí hoje que chegam num faturamento de 2 milhões, quando nós pegamos ela. 90 dias depois, ultrapassa aí a casa dos R$6 milhões, ou seja, praticamente quase triplicamos o faturamento. E isso tudo, Rogério, está investido num negocinho chamado ticket médio. Né? Se eu tenho produtos que só vale 10 ou 15 reais dentro da minha loja, eu praticamente vou ter um ticket médio de 10 ou 15 reais. Né? Se eu tenho produtos que eu consiga agregar uma venda, aí eu consigo jogar esse meu ticket médio para 25, 35 reais. E os exemplos no nosso trabalho estão muito aí evidentes aí em algumas empresas, né? Nós tivemos empresas que nós chegamos com 26 reais de ticket médio, hoje tem um ticket médio de 48 reais. Então, ou seja, praticamente quase que dobramos esse trabalho, né, da venda do ticket médio. Luiz, um problema que eu eventualmente me deparo como consumidor é de entrar numa loja, comprar alguns produtos, não comprar outros, isso aqui no Acre, porque eles não estão disponíveis, não tem no estoque. A loja faz um esforço grande para me colocar dentro dela, sair de casa, pegar meu carro, pegar trânsito, gastar gasolina, entrar na loja. Quando eu chego lá, não tem o produto que eu quero. Eu acho isso um erro tão básico, uma coisa tão simplória, que é um absurdo que isso ainda aconteça. Como é que você vê isso? Essa realidade, ela não só do Acre, né? Ela é uma realidade hoje no Brasil, né? Tem alguns pontos que a gente aborda aí. Primeiro ponto, o mix de produtos. Né? Muitas empresas hoje trabalham com um mix reduzido de produtos, com aquela ideia, eu não vou colocar esse produto porque ele não vai vender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o setor de compras está atento ao que está faltando na loja, no chão da loja? Esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto é que quando eu estou fazendo uma promoção, eu não me preparo para aquela promoção. É um exemplo bem claro agora, em Porto Velho, nós tivemos lá esses dias, um cliente fez uma promoção de costela suína, 2 horas de venda, acabou tudo. E aí como é que fica? Uma sexta, um sábado e um domingo de promoção, e em 2 horas na sexta-feira acabou tudo. Né? Então tem que haver um preparo, porque hoje, Rogério, o maior problema nosso como consultor é tirar o consumidor da casa dele e chegar até o mercado. Esse é o nosso maior desafio hoje. Só que quando esse cliente chega dentro do mercado, ele precisa ter o produto, o atendimento e sair sorrindo de dentro do mercado, porque é o que eu falei, tudo. né?
fez o mais difícil, me colocou dentro da loja, mas não tinha o que eu queria. É verdade, é verdade. Você falando aí, eu lembrei de uma outra questão. Às vezes, você tem na sua mente, né, uma coisa muito sutil, a imagem de um estabelecimento, a referência dele, como um lugar impecável, todos os sentidos. De repente você volta lá para comprar, como sempre, e você se depara com uma espécie de promoção ao estilo venda de bananas na feira, uma coisa assim, até um pouco grotesca. Sabe, isso depõe contra a imagem do estabelecimento, né? E muitas vezes não surte o efeito desejado, que é faturamento. Eu tenho visto isso aqui no Acre, sem querer citar nomes. O que é que você pensa disso? Olha, eu inclusive, eu estava vindo agora e me deparei com uma faixa, né? Não vou citar também nome de estabelecimento, mas eu não acreditei na faixa que eu vi, né? Por que eu não acreditei? Totalmente fora do foco do estabelecimento, né? Por quê? Hoje o nosso cliente ele quer primeiramente ter conforto dentro da loja e que aquele produto de necessidade tenha na loja. Agora, você inventar uma história fora da curva que não existe, você está concorrendo com aquele o vendedor ambulante, lá na rua, né? Então, o foco de um mercado, principalmente mercados que ultrapassem aí 500 metros quadrados, né, já é chamado de supermercado, então ele tem que se portar como tal, certo? Então tudo isso que é flexionado dentro de um mercado parte, primeiramente, setor de compras, porque comprando bem eu vou vender bem. Segundo ponto, se você tem uma gerência que todos os dias ele faz um checklist na loja e sabe do que está faltando ou o que está em excesso, é que vai ser trabalhado as promoções. E atender bem o cliente em todos os casos. Outra questão que interfere muito no resultado final, na minha opinião, né, como consumidor, é a mão de obra, a qualidade da mão de obra, o atendimento. E há uma dificuldade evidente de se conseguir mão de obra especializada, né? Eu acho que é em todo o Brasil, mas aqui no Acre essa necessidade é gritante. Como fazer para superar esse desafio, preencher essa lacuna, gente capacitada para a função? Olha, Rogério, deixar bem claro que eu sou acriano, né? E ainda numa palestra que eu fui há uns anos atrás, o nosso conterrâneo Enéas disse o seguinte: perguntou se no público tinha alguém que era do Acre, e o único acriano era eu naquele momento. E você teve esse privilégio de ver uma palestra do ainda Enéas? Tive ainda, eu era menino, 18 anos ainda mais ou menos, e nessa palestra ele disse o seguinte: olha gente, se no Brasil o brasileiro deixa para a última hora, no nosso estado, que é o Acre, deixa para depois da hora, né? Era uma frase que ele me marcou muito e aquilo eu fiquei levando para mim. Mas por quê? Porque hoje, quando eu vou procurar um emprego, eu primeiro procuro um emprego para depois me profissionalizar. E o empresário, por sua vez, quando contrata alguém, ele não dá a profissionalização para aquele setor que ele vai trabalhar. Então, ou seja, eu finjo que sei e você finge que está acreditando que eu sei, né? Então, tudo isso daí é um problema hoje dentro do nosso estado. Fazer com que os nossos funcionários tenham a capacidade de estar atendendo bem o nosso cliente. Mas muitos empresários usam o seguinte jargão: eu vou profissionalizar esse meu funcionário. Daqui uns dias ele vai e me pede para ser mandado embora. Perdi um profissional qualificado. Outro fator é, você profissionalizou ele, pague o que realmente é devido a ele. Porque todo profissional, quanto mais ele se profissionaliza, mais pessoas vão namorar ele para poder puxar passa a valer mais, né? Passa a valer mais, sem dúvida. Outra questão aqui que a gente vê, né, principalmente em época de crise econômica, é o empreendedorismo que começa a surgir. Agora, deixar bem claro que existe o empreendedorismo, mas existe também o desespero. Que às vezes uma coisa pode ser confundida com a outra, mas o resultado é totalmente diferente. Queria que você falasse um pouco dessa diferença, né? Você tem que empreender da maneira correta. Exato. Olha, Rogério, eu tenho alguns cases de sucesso, como por exemplo, uma senhora que me perguntou o que faria com 10 mil reais. Eu fiz um planejamento para ela e hoje o faturamento dela ultrapassa a casa dos 35 mil reais mensais. Eu fiz um custo zero para ela, né, amiga de família, e naquele momento eu senti que ela queria uma ajuda profissional.
Muitas pessoas hoje estão em casa, vão nos assistir e vão dizer assim, olha, mas eu tenho 50 mil para investir, eu invisto em quê? Primeiramente, no que você tem afinidade, no que você é bom para fazer. Porque empreender, né, em muitos momentos, você só tem aquela chance para empreender naquele momento ali. Ou seja, tenho 100 mil reais, eu monto um comércio? É a grande pergunta, né? Se eu vou te falar, você quer montar um comércio? Comece pelo termo que a gente usa de sacolão. O que é o sacolão? Comece com verdura, que é o mais barato. Né? Se você tem essa intenção de montar, começa com um verdurão. Certo? Por quê? Vamos começar com açougue. Só de equipamento já foi 100 mil. Eu vou começar o mercado, 300 mil. Mas meus 100 mil dá para montar um sacolão de verduras. Essa é a diferença de quem sabe o que está fazendo. Tá aqui, né? Agora, essa questão do custo operacional, né? Às vezes você abre o negócio e você tem que ter um capital para sustentá-lo até que ele passe a dar lucro. E isso às vezes não entra na conta de quem está empreendendo, né? Exato. Olha, eu tive alguns locais que eu rodei no Brasil e o maior vilão hoje do empresário é um negocinho chamado aluguel. Né? O aluguel ele não pode ultrapassar 2% do faturamento daquele cliente. Certo? Uma outra situação é quantos funcionários eu contrato para aquele meu estabelecimento. O custo operacional hoje, total meu hoje, ele não pode ultrapassar 8%. Algumas empresas nós chegamos aí que estão com 18%, 20%. Eu tive um caso aí em especial que ele ultrapassou 26% do valor faturado. Aí, naquele momento de pagar o boleto, no primeiro mês, o dinheiro já faltou. Por quê? Porque não houve um planejamento adequado. Quantos funcionários eu contrato, que tipo de aluguel eu consigo pagar, se eu invisto em estrutura, porque estrutura, prateleira, a gente não vende prateleira, a gente vende mercadoria. E na hora de comprar mercadoria é que está o erro também. Qual mercadoria que eu compro, né, para vender para o meu consumidor? Então, no estudo que nós comentamos agora há pouco, o bairro, né, que hoje está surgindo muitos mercadinhos de bairro. Então, por que investir no bairro? Né? Se você compra num mercadinho próximo à sua casa, Rogério, a pessoa te chama de Rogério. Se você vai comprar num supermercado, a pessoa só te chama de senhor e olhe lá se chamar. É verdade. Né? Então, tudo isso é dentro desse patamar de querer investir em alguma coisa. Nós vivemos uma época em que a revolução tecnológica está determinando comportamentos e resultados econômicos, isso é fato. Nesse ramo, isso acontece? Como é que tem sido a relação do comércio varejista com a tecnologia, a informática, a computação? Olha, a informação ela tem que ser em tempo real, né? Nós temos algumas empresas hoje no Brasil que fornecem sistemas operacionais para dentro desses supermercados que hoje nos dá 100% de tudo que está acontecendo. Então, antigamente, quando a gente dava consultoria, você suava, né, transpirava no chão de loja. Hoje você tem que estar olhando para a tela no computador para saber se o teu comprador está comprando adequadamente, qual o produto que está para vencer, qual o produto que está em maior saída daquele supermercado. Então a informação hoje, esse sistema tecnológico hoje, ele realmente tem que ser muito assistido pelo empresário. Muito, é uma coisa muito séria hoje. Porque a informação que esse sistema operacional vai te dar, ele vai trazer para você tudo que é informação necessária para a boa vida do teu negócio, né? Para o convívio do teu negócio. Porque hoje, se eu errei hoje, para consertar amanhã, eu não consigo consertar em 24 horas. Eu vou levar um certo tempo novamente para voltar àquela estabilidade que eu tinha. Então, hoje, essa informação, o sistema de informação, ele tem que ser um bom sistema. Luiz Paro é coach empresarial, graduado na área de administração, com uma larga experiência aí no ramo de comércio varejista e atacadista por todo o Brasil. Para a gente fechar, Luiz, queria que você falasse um pouco da sua história pessoal, né, a experiência acumulada e a sua projeção de futuro para o Brasil, né, esse momento econômico aí, o país parece que começa a respirar novamente, né? Eu ontem, estive assistindo ontem, o PIB cresceu 0,6%, né? Já é alguma coisa. Ainda não chega esses números para a população, né? Nós estamos vendo aí uma população, tanto no nosso estado quanto no Brasil afora, uma situação muito assim desesperadora em questão de trabalho, de emprego, né? Mas eu digo assim, eu comecei essa minha vida há 19 anos atrás, né?
e foquei, né? Eu quero ser consultor, apareceram coisas que poderiam ser melhores do que isso, mas eu falei, não, eu quero ser consultor. Então, nesses 19 anos, nós já atendemos mais de 200 clientes, né? Clientes esses que nos tornaram amigos e hoje qualquer tipo de investimento que vai fazer, sempre o telefone toca, o WhatsApp manda uma mensagem perguntando, olha, você acha que isso é viável fazer esse investimento? Né? Mas para criar esse know-how de informações que nós estamos tendo hoje nesse acumulado, você imagina que foram horas e horas de sono perdidas. Né? Eu, apesar de ter 40 anos de idade somente, mas eu te digo assim, todo o trabalho que você for fazer, se empenhe nele. Porque os resultados, uma hora, alguém vai te dizer assim, olha, realmente essa pessoa faz um trabalho bem feito e eu quero ele dentro da minha empresa prestando esse serviço. E dizer para o empresariado do estado do Acre, né? Depois eu vou deixar o nosso telefone aqui, os contatos. Fique à vontade, já coloca aí, depois a gente vai colocar nas tags ali, mas... Isso. E dizer assim, olha, tá com a sua empresa com dificuldade, nos procure. Não pense em investimento. Todo o trabalho nosso ele é negociado, né? Então, se não for satisfatório o valor para o empresário, continuamos sendo amigos, né? E cada um toca o seu negócio. Mas a ideia é que você procure um profissional para que realmente possa fazer o seu negócio andar para frente. Nós temos estudos de casos que quando nós chegamos em algumas empresas, Rogério, nós já sabemos praticamente tudo que a empresa está passando sem antes o empresário comentar com a gente. Mas por que isso? Nós temos um grupo de consultores no WhatsApp, Brasil afora, que sempre fala, olha, a empresa lá do Acre e tal tá assim. Olha, a empresa lá de Rondônia... Hoje com a informação circulando assim, né, a gente fica sabendo de tudo. De tudo, não tem jeito, né? Tá assim. Esses dias eu cheguei, no início do ano agora, eu cheguei em Manaus, o empresário falou, olha, eu tô precisando, eu falei, deixa eu só te cortar, economizar um pouco. Economizar tempo, né? Tá aqui o relatório já pra gente começar a brincar na tua empresa, né? Então, ou seja, hoje os empresários estão passando por dificuldades, mas não pedem ajuda. A hora é essa, pedir ajuda de alguém profissional, porque o mercado está muito competitivo. Verdade. Luiz, obrigado, meu irmão. Sucesso na sua trajetória. E está aí embaixo, nos comentários, nas tags, os contatos do Luiz Paro, para você que é empresário, que é varejista, atacadista, procurá-lo em caso de necessidade. Eu recomendo, porque ele sabe muito. Obrigado. E a você que nos acompanha sempre, um forte abraço, curta e compartilhe, deixe sua mensagem aí.